Então vamos lá. Vamos começar aqui pela classe de login, né? Porque aí, tendo a tabela de usuários, a gente vai fazer a verificação lá se existe um usuário. E aí nós vamos permitir, caso tenha já o cliente registrado lá, que ele faça o acesso. Essa classe de login, vamos colocar aqui login.class.php. Além de tratar esse login dos usuários, ele vai tratar o login também do administrador, obviamente, e fazer aqui também as informações do logoff. Põe aqui PHP, abre um bloco PHP, vamos colocar aqui a class login. Vamos estender ela a conexão, porque claro que eu vou precisar utilizar informações do banco de dados. Tendo feito isso, vamos declarar duas variáveis aqui, que vai ser uma usuário e uma senha, para a gente poder verificar essa parte inicial, né, da conexão. Vamos fazer aqui o construtor dessa classe, assim como foi feita na maioria das classes, ou em todas, se eu não me engano, para que o meu construtor defina, né, como classe pai aqui, essa minha conexão. Então aqui nós chamamos dessa forma. Toda vez que eu utilizar o this, ele sabe que eu posso pegar qualquer propriedade ou método que eu tenha dentro da classe conexão. Pronto. Tendo feito isso aqui, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma outra função chamada getLogin. Essa função vai receber justamente o usuário e a senha. Toda vez que eu quiser logar, eu vou ter que passar essas duas informações, nada diferente de um login convencional, e não vai ter nada realmente diferente de um login convencional, né? Aqui eu vou definir uma função que eu vou chamar de setUsuário, vou passar o usuário para que ele defina então quem é aquele usuário, e a mesma coisa a senha. Então vai ter um método aqui dentro que vai se definir o usuário e outro método que vai definir a senha desse usuário, né? Nós não temos eles ainda, então aqui eu vou colocar como senha. Perfeito. Tendo feito isso, nós vamos executar aqui uma consulta passando essas informações. Então, query executa uma consulta do tipo select, né, trazendo todos os dados da minha tabela. Qual tabela que vai ser? Clientes. Só que eu não posso simplesmente colocar dessa forma aqui. Ó. Eu tenho que colocar isso aqui entre aspas, primeiramente. E aqui em clientes, eu tenho que juntar com a minha chave, que é o prefixo. Né? Então, this prefixo. Pronto. E aí ele vai colocar aquele prefixo que foi colocado nas tabelas por questão de segurança. Então, seleciono todos os dados da tabela clientes, onde o cliente, né, e-mail, que é o campo onde vai estar o e-mail dele, seja igual a esse parâmetro que eu vou estar passando aqui, ó, que é o meu usuário. Só que esse usuário, nós vamos ter que buscar mais informações dele. Então, não vou poder colocar diretamente ele, não. Vamos criar um parâmetro aqui chamado e-mail. E vamos fazer a mesma coisa aqui para senha. Então, senha nós vamos criar aqui no campo clipass, que está dentro da tabela. Nós vamos colocar que ele recebe um campo senha. Não é essa mesma variável aqui de cima, não. E nós vamos tratar, então, cada um desses campos, né, para que ele entenda o que eu quero como e-mail, o que eu quero como senha. O que são esses parâmetros aqui. Eu não posso passar direto essas minhas variáveis. Por que eu não posso passar? Porque quando eu for executar essa query, né, nós sempre executamos ela dessa forma aqui. Ó. Isso aqui já não é mais segredo, nós já fizemos nesse módulo mesmo. Execute SQL, que está lá dentro da minha classe conexão. Quando eu executar, ele me pede a query e me pede o array de dados. Então, essas informações aqui, sempre eu passo dessa forma. Os 2 pontos e meio, 2 pontos 100, tudo isso aqui foi explicado, esse tipo de estruturação, dentro das aulas de SQL Injection, tá joia? Que é para que ele não injete informações ali via URL, né? E toda a parte de segurança foi explicada no módulo anterior. Tendo feito isso, eu tenho então que fazer esses parâmetros. Os parâmetros vão ser o quê? Um array, da mesma forma de sempre, né? Dentro desse array, então, eu passo aqui o meu campo de e-mail, a minha variável e-mail, ok, e o que ela vai receber, né, tem que ser entre aspas simples aqui, porque são dados, e aqui a minha variável, então vírgula, para poder separar a minha variável de senha. E quantas outras eu tiver? Nesse caso, meu parâmetro vão ser apenas 2 dados. Agora, aí sim eu posso fazer o seguinte, o meu e-mail, ele recebe informações de onde? Da minha get, que seria isso aqui, ó. Get não, né? setUser. Como ele não está dentro do mesmo método, eu não posso chamar assim, eu tenho que utilizar o this. O this serve tanto para a classe que herda, que é a conexão, quanto para outro método que não esteja dentro desse que você está programando. Eu estou programando aqui o getLogin, se bem que ele está dentro dele, né? Tudo isso aqui está dentro dele, só que a chamada dele,
somente a chamada dele que está dentro dele. Eu nem criei ele ainda, nós vamos ter que criar ele aqui para baixo, então ele não vai estar dentro. Realmente eu vou ter que fazer dessa forma aqui mesmo. Então ele vai chamar o set user para que ele defina, né, esse meu usuário. Na verdade não vai ser o set. Aqui na verdade nós vamos ter que mudar um pouquinho, deixa eu dar um Ctrl Z, vai ser get. Aqui eu estou recuperando informações e não setando. Eu vou explicar isso aqui melhor, né? A mesma coisa vai ser feito para a senha. Então senha aqui vai receber também um get, só que senha. Vai ter momentos em que eu vou ter que receber dados e vai ter momento em que eu vou ter que enviar dados. Então eu vou explicar isso aqui melhor, né, no decorrer aí do desenvolvimento.